Mateus capítulo 12, versículo 25, esse é o texto que nós estaremos estudando aqui hoje, baseando aqui aquilo que a gente vai estar tratando. E diz o seguinte, ó: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará o quê? Deserto. Tem uma tradução que vai dizer que vai ficar devastado, né? Vai virar um deserto, uma ruína, nada vai habitar ali. E toda cidade, olha só, ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus ele faz um alerta muito sério para nós aqui, e ele vai dizer então que todo reino dividido não fica de pé, vai cair e vai virar uma ruína, vai ficar devastado. Toda casa, toda cidade, e olha só, todo reino, toda casa, toda cidade que estiver dividida contra si mesmo, né, que houver divisão, que houver brigas ali internas, então ela não vai subsistir, não vai ficar de pé. No culto da manhã, eu até dava um exemplo do Império Romano, né, que foi um império com proporções mundiais, que alcançou ali praticamente o mundo todo. Foi um dos únicos, né? Só 4 reinos alcançaram essa façanha e os romanos foram um desses reinos, então. Mas aquele império que todo mundo achava, né, que não teria fim, teve fim. E a história nos conta que foi justamente o grande problema, a ruína do Império Romano, foi essa questão da divisão. Foi essa questão que começou a haver, então, né, brigas internas ali que levaram aquele império imenso a virar o quê? Ruínas, né? Você vai hoje lá no Coliseu, o que é aquilo? Ruínas, né? Você tem lá aqueles monumentos de pedras e tal, e tudo aquilo lá o que é? Ruína. Né? Virou ruína. Por quê? Porque estava dividido contra si mesmo. Agora Jesus vai falar aqui que toda casa também. E hoje eu quero, né, sendo quarta-feira, de que a gente fala da família, justamente chamar atenção para esse ponto. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, ela vai cair. E é por isso que o diabo, ele então, né, trabalha, ele investe, vamos dizer assim, tão pesado, ou como eu falava até no devocional de ontem, né, que essa é uma das armas que o diabo mais gosta de usar, que é justamente a arma da divisão, que é jogar uma pessoa contra outra, né? É aquela velha máxima, dividir para conquistar, né? Você não consegue conquistar se aquele povo estiver unido, mas se você conseguir causar divisão e um brigar contra o outro, pronto, é onde o inimigo tem a vitória. Essa estratégia, antes de ser uma estratégia de qualquer outra coisa, é uma estratégia de Satanás. Amém? E o diabo faz de tudo, então, para plantar divisão. E aí eu lhe pergunto, conhecendo um pouquinho assim do ser humano, né, é difícil o diabo usar essa arma? O que eu quero dizer com isso? É difícil ele causar divisão, brigas internas? Não. Infelizmente é algo muito fácil, né? E a gente precisa lembrar que essas brigas internas, seja dentro de uma casa, seja num lar, né, seja numa igreja, seja numa empresa, seja numa cidade, seja onde for, geralmente ela é causada por causa do egoísmo, né, por causa do individualismo. A Bíblia já vai dizer que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, né? Em vez da pessoa viver em família, viver em sociedade, não, eu quero me isolar, né? Então a pessoa, por que ela faz aquilo? Porque ela não quer o bem comum, o que é bom para todos. Ela pensa em si, né? Então é egocêntrica, é egoísta, é individualista, e a Bíblia vai dizer que ela insurge contra a verdadeira sabedoria. Quer dizer, é alguém que não tem sabedoria.
é alguém tolo. E o diabo, então, ele vai explorar muito isso. Meu irmão, numa casa, numa família, se começam brigas internas, não é que aquela família vai perder, ela já perdeu. Ela já foi derrotada. E o que o diabo muito faz é isso, daí ele vai lá, sabe, faz com que uma pessoa comece a implicar com a outra, faz com que aquilo que uma pessoa faz, sabe, incomode em excesso a outra, e aí as pessoas começam a brigar, começam a se odiar, e o diabo está deitando e rolando. Amém? Mas quando aquelas duas, vamos falar, por exemplo, de um casal, quando aquele casal para e diz assim, não, tá amarrado, que é isso, a gente só fica brigando, discutindo e tal, tudo que você faz eu me incomodo, tudo que eu faço incomoda, não, isso é o diabo, vamos orar, vamos se unir nós dois aqui e vamos se levantar contra o demônio que está causando isso. Ele vai vencer, gente? Jamais. Amém? Mas quando é que ele vence? Quando os dois não conseguem perceber que aquilo é uma ação maligna e fica lá um brigando contra o outro. Então nós precisamos entender que o diabo sempre vai estar explorando essa questão da desunião, da divisão, né? É isso que o diabo ele tenta explorar. Para nós protegermos a nossa casa, a nossa família, para nós protegermos o nosso local de trabalho, a nossa igreja, né, a nossa cidade, a nossa vizinhança, um determinado círculo de amigos e assim por diante. Para nós protegermos, então a Bíblia nos ensina o que é que nós precisamos fazer. Bom, em primeiro lugar, estamos vendo, não deixar divisão entrar, não deixar desunião entrar, porque quando ela entra, meu irmão, a batalha está perdida. Amém? Vai ser devastado, como a Bíblia está dizendo aqui. E para nós entendermos o que precisamos fazer para a nossa casa ser guardada, vamos lá para Colossenses, capítulo de número 3 e versículo de número 12. Colossenses 3,12. Acompanhe aí comigo o texto. Aqui a Bíblia fala de algo que nós precisamos para então guardar, proteger, né, a nossa casa, a nossa família dessa devastação, de cair por terra, de não subsistir, provocado pela desunião, pela divisão, né? Então, Colossenses 3,12 assim, ó, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Então a Bíblia vai dizer, olha, você que é um eleito de Deus, um santo, um amado do Senhor, se encha, revista a sua vida do quê? Profunda compaixão. Que mais? De bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Vamos lá, boa parte das brigas, das divisões que existem, não é por falta dessas coisas. Sim ou não? Não é por falta de uma profunda compaixão. O que é a compaixão? É sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro, né? Hoje em dia se usa muito o termo empatia, né? Que é você se colocar na posição da outra pessoa. Então a compaixão é sentir a dor, sentir o sofrimento. E se fosse comigo? E se fosse eu? Sabe aquela velha história? De bondade. Não colhar com maldade. Não, aquela pessoa fez isso para me provocar. Não, aquela pessoa fez isso para me ferir. Não é assim? Que geralmente as pessoas brigam. Né? Não, tem bondade. Não, vai ver a pessoa está com a cabeça quente. Às vezes a pessoa não teve a intenção, né, e tal. Humildade. Aí falava, que a divisão, a separação, né, geralmente é provocado pelo individualismo, né, pela pessoa ser soberba, ser arrogante e tal. Então, humildade, mansidão, né, que é aquela não perder a calma, continuar sendo manso, tranquilo, e de paciência. Aí chega no versículo 13, a Bíblia vai dizer, então a gente precisa encher o nosso ser de todas essas coisas. Ih, pastor, lá em casa está uma briga, está uma confusão, talvez está faltando se encher de todas essas coisas. Continuando,
suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Meu irmão, a Bíblia está falando aqui de relacionamento. Amém? É disso que a Bíblia está tratando. E aí a palavra vai dizer, eu acho interessante isso, suportem-se uns aos outros. Meu irmão, em seguida vai dizer, perdoem uns aos outros. Mas deixa eu frisar aqui no suportem-se, né? A gente precisa entender que vai ter pessoas que simplesmente o que a gente vai precisar é suportar. Amém? Né? É aguentar, né? É suportar aquela pessoa. Principalmente, falando de família, né? Aqueles, os agregados, porque geralmente dá mais problema familiar é com os agregados. Não é assim? É com cunhado, é com cunhada, é com nora, é com genro, com sogro, com sogra, né? Geralmente são esses que dá as maiores faíscas. Até porque aquelas pessoas que são da nossa família, geralmente foram criadas dentro de um mesmo contexto, dentro de uma mesma visão de mundo, receberam mais ou menos a mesma educação, não é verdade? E aí aquelas pessoas que vêm de fora, né, como eu dizia, os agregados, então aqueles que vêm muitas vezes com uma outra visão de mundo, com uma outra criação, com uma outra mentalidade, não é assim? Eu não estou dizendo que esse está certo ou aquele está errado, eu só estou falando que é diferente. Por conta de uma criação, por conta de inúmeros fatores, né? E aí a gente é muito mais propenso a tolerar os nossos familiares, vamos dizer, aqueles direto, aqueles de sangue, né? Até porque você já até acostumou, não é assim? E aí aqueles agregados é que muitas vezes, né, começa a sair ali algumas faíscas. E a gente precisa entender que vai ter hora que o que a gente precisa fazer é o quê? Suportar. Amém? Sem se esquecer que a Bíblia diz, suportem-se uns aos outros. Eu nunca posso esquecer que também tem alguém me suportando. Amém? Que não é porque eu tenho que suportar alguém que eu sou certo da história e aquela pessoa é errada da história. Você está entendendo? Né? Que do mesmo jeito que eu tenho que suportar aquela pessoa também tem que me suportar. Porque se eu me irrito com alguma coisa que a pessoa faz, provavelmente tenha muita coisa que eu faça que também irrita a pessoa. Amém? E que aí, em prol de um bom convívio familiar, em prol de se buscar um bem comum, o que a gente precisa fazer? Suportar. Sabe? Achar aquele... mas aquilo que a pessoa faz me irrita demais. Gente, eu converso com muita gente. E eu converso também com muita gente com problema familiar. Porque geralmente quando a pessoa vem falar com o pastor, é que o bicho já está pegando. E aí a gente escuta muito esse tipo de relato. Né? Ai, pastor, mas aquilo que a pessoa faz, mas me irrita tanto. Mas a gente tem que aprender a suportar, chegar num momento assim que você diz, eu vou aguentar, eu não vou deixar isso me irritar, ferver meu sangue, não, paciência, vamos lá, da mesma forma que eu aturo ele, também me atura e bola para frente, vamos ser amigos, vamos viver em família, vamos viver a bênção de Deus, porque vamos supor, né, se eu não me dou bem com a minha nora, com o meu genro, né? O que vai acontecer? Meu filho e minha filha vai sumir da minha casa. Ou não vai? Sim ou não? Vai sumir da minha casa. É lógico que isso vai acontecer. Se eu não me dou bem com a minha nora, com o meu genro, meu irmão,
Ah, eu vou ver meus filhos, meus netinhos, olha, só no Natal, só uma vez por ano. Verdade ou não é? Então, meu irmão, se eu quero que o meu filho, que é a minha filha, esteja sempre na minha casa com os meus netos, eu tenho que ter um bom relacionamento com o meu genro, com a minha nora. Ai, eu amo o meu irmão. Ah, mas minha cunhada, pastor. Mas meu cunhado. Mas se você não se der bem com o seu cunhado, com a sua cunhada, o que vai acontecer? Teu irmão, tua irmã vai sumir da tua casa. Não é assim? E assim vai. Então tem situações, como a Bíblia está dizendo, que a gente tem que suportar. Só isso. Amém? Só isso. Perdoar. Mas o que aquela pessoa fez? Não, eu vou perdoar, lembrando que eu também sou perdoado. Não, pastor, mas o senhor não está entendendo. Não, se fosse assim, coisinha do dia a dia, não, isso aí beleza, pastor, a gente suporta, a gente aguenta, a gente perdoa. Não, pastor, mas eu tenho uma queixa legítima para fazer a respeito daquela pessoa. Não, pastor, é algo muito sério. Aí a Bíblia vai dizer, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, primeiro fala, suportem, perdoem-se, me parece que é coisas assim, do dia a dia. Não, mas a minha queixa é legítima, o que aquela pessoa fez é algo muito sério. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, e aí eu tenho razão, né, pastor? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Amém? Olha que coisa séria. Meu irmão, o Senhor tinha motivo para nos perdoar? Não. E às vezes a gente precisa aprender a perdoar as pessoas, mesmo sem motivo para perdoá-las. Às vezes a gente vai ter que perdoar pessoas que nunca virão até a gente para pedir perdão. Amém? Olha que coisa séria. Vamos continuar, versículo 14. Aqui que eu queria chegar, ó. Mas tudo aqui era importante. Mas aqui que eu queria chegar. Vamos lembrar que a Bíblia diz, se encha de bondade, de compaixão, de mansidão. Amém? E aí a Bíblia vai dizer, ó, acima de tudo isso, mais do que bondade, tudo isso é importante. Bondade, mansidão, compaixão, humildade, tudo isso. Mas acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Agora eu gostaria de ler esse versículo com vocês, numa outra tradução, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que traduziu assim, ó, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Acima de tudo. Não, mas vocês têm que ler comigo. Não me deixe sozinho. Vamos lá. Acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Interessante que a Bíblia vai dizer que une perfeitamente todas as coisas, mas no contexto é muito claro que está falando de pessoas. Perdoe-se mutuamente, suporte-se mutuamente. Se você tem queixa contra alguém, como Cristo perdoa. Não há dúvida que está falando de relacionamento, de pessoas. Então eu acredito que a gente poderia dizer, pois o amor une perfeitamente todas as pessoas. Eu lembro que uma vez eu preguei uma mensagem baseada nesse texto aqui, e eu dei como título da mensagem era assim, a melhor cola de todas. Porque não existe melhor cola do que o amor. Porque a Bíblia diz que o amor, ele une perfeitamente todas as coisas. Eu até brincava com o pessoal aqui de manhã, né? Tem uma cola aí, muito boa, muito conhecida, sem fazer propaganda, mas já fazendo, uma cola muito boa chamada Super Bonner, garanto que todo mundo conhece, né? E as suas tantas variações, né? Mas a gente acaba conhecendo pela marca ali mais famosa, Super Bonner. Meu irmão, Super Bonner, ela cola quase tudo. Não é verdade? Se você pegar lá ó, a embalagem lá atrás, você vai ver que tem vários materiais que ela não cola. Um exemplo,
Já tentou colar isopor com ela? Você dá um pingo assim, o isopor derrete. Além de não colar, ainda você vai estragar o isopor. Né? Então, uma cola, ó, excelente. Mas ela não une tudo. Então, o amor, só para ficar gravado aí, tá? Que eu estou dando esse exemplo, que o amor, ele é melhor do que o Super Bonder. Amém. O amor não tem nenhuma cola tão boa quanto o amor. Ele une perfeitamente todas as coisas. Bom, nós falávamos até há pouco que o diabo, quando ele quer destruir uma casa, destruir uma família, uma igreja, enfim, né, uma empresa, o que ele faz? Ele começa a plantar a desunião, a divisão. Porque uma casa dividida não fica de pé. Como eu posso proteger a minha casa, a minha família disso? O que a Bíblia está dizendo? Acima de tudo, tenham amor. Porque é o amor que vai fazer com que a minha família, com que todos ali se unam perfeitamente, de uma tal maneira que o diabo vai lá tentar jogar um contra o outro, que o diabo vai lá tentar plantar uma divisão, que o diabo vai lá tentar plantar uma discórdia e simplesmente não vai conseguir. Porque o amor uniu perfeitamente. Você está entendendo? Então ele não acha espaço ali para causar divisão. E, consequentemente, ele não vai conseguir derrubar, destruir aquela família. Ele não vai alcançar o seu intento. Então é dessa forma que nós guardamos, que nós protegemos a nossa família. Mas eu gosto sempre de falar que o amor, meu irmão, é muito mais do que um sentimento. Porque talvez eu fale isso e alguém diga, pastor, mas eu amo muito a minha família, pastor. Eu até brigo, pastor, com a minha nora, sabe por quê? Porque eu amo muito meu filho, pastor. Por isso que eu brigo com ela. E não tem uns mais ou menos assim? Né? É por isso. É muito amor, mas esse amor tá esquisito. É porque a pessoa ela está se referindo a um sentimento de querer bem. Agora, a Bíblia dá o significado de amor um pouquinho diferente desse. Vamos lá para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 13 e versículo de número 4. Primeira epístola aos Coríntios 13, 4. Aqui a Bíblia vai fazer a definição do que é o amor. Não como os poetas fazem, como os filósofos fazem, não da forma que é vendido, né, nos filmes, nas séries e tal, né, sem nenhum aspecto de romantismo. Não, está falando o amor do tipo de Deus. É esse amor que nós precisamos ter. É esse amor que liga perfeitamente as pessoas, ou que liga perfeitamente todas as coisas, como a gente viu há pouco. Primeira epístola aos Coríntios, deixa eu só voltar aqui para a tradução que eu estava antes, a NA, Nova Almeida, 13:4 diz assim, olha só, o amor, o que ele é? Paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Ah, você fez o mal, agora você vai ver o que eu vou fazer para você. Não, o amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça. Você sabe que tem gente que fica torcendo para o familiar quebrar a cara só para dizer assim, viu? Não me ouviu? Assim? Aí, se tivesse me ouvido, não tinha acontecido. Então ficar, sabe, se alegrando com a injustiça. Não. Eu não tenho que me alegrar com a injustiça. Eu tenho que, pelo contrário, se alegrar com a verdade. Ó, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí o comecinho do 8 diz, o amor jamais acaba.
Amém. Essa é a definição bíblica, então, do que é o amor. Agora você olha para essa definição bíblica do que é o amor e você percebe que não está falando simplesmente de um sentimento muito bonito. Talvez você perguntasse para um filósofo desse, um poeta, um romantista desse, né, diria, o amor são aquelas borboletas que você sente na barriga quando você olha para a pessoa amada. O amor é quando o seu coração dispara ao ouvir o nome dela e qualquer coisa assim. Aí, não vou nem dizer que ele esteja errado, mas está falando no sentido romântico da coisa. E aqui, em momento nenhum, a Bíblia está falando num sentido romântico, está falando num sentido prático. Amém? É uma decisão. Eu escolho amar. Eu decido amar. Quando é que eu estou amando? Quando é que eu estou decidindo amar? Quando eu decido agir pacientemente. Quando eu decido ser bondoso, independente se a pessoa mereça ou não. Independente se a pessoa está sendo bondosa comigo ou quem sabe até maldosa. Amém? Eu decido ser bondoso. Quando eu não ardo em ciúmes. Não, aquela pessoa é como se fosse minha propriedade. Então, não, aquela pessoa tem que viver só em minha função. Não, o amor ele não é assim. Ele não arde em ciúmes. Ou o contrário, quando eu vejo alguém se dando bem, eu fico lá, como é que pode? Ele se deu bem, aconteceu com ele, comigo não e tal. Não, o amor não é assim. Por isso que a Bíblia diz que eu posso amar até os meus inimigos. Eu estou vendo o meu inimigo estar bem, em vez de eu ficar triste, eu fico feliz. Oh, Deus abençoe ele, que ele cresça mais, que ele prospere mais, até esqueça de mim. Amém? Para até de me perturbar. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, né? Cheio de orgulho, cheio de si. A gente falava que é justamente isso, esse é o problema da divisão, mas o amor não é assim. Não é orgulhoso, né? Mais uma vez esse aspecto que o orgulhoso é aquele que busca a glória para si, que busca, né, o seu interesse, assim por diante. Não se conduz de forma inconveniente. Então, não, o que importa é eu me dar bem. Se eu estou sendo inconveniente para todo mundo que está na minha volta, não tem problema, o que importa é eu me dar bem. Não, o amor não é assim. Ele quer criar um ambiente onde todo mundo se sente à vontade, ele quer sempre buscar o bem comum. O que é melhor para todos? Eu tenho que abrir mão de algo que seria benéfico até para mim, mas em favor de beneficiar o grupo? Opa, então tá bom, eu quero ser conveniente. Amém? Eu quero deixar todo mundo bem à vontade. Eu quero que todo mundo se sinta bem, assim por diante. Não busca os seus interesses. Esse aqui é aquele que vai bem no ponto, penso eu, na ferida, porque a Bíblia vai dizer que aquele que se separa, ele busca o seu próprio interesse. Por isso que ele quer se separar. Por isso que ele quer a divisão. Né? Porque ele diz, não, o que importa é o que é bom para mim. Eu não quero que trabalhar em prol do grupo, da família. Não, o que interessa é o que é bom para mim. Né? Eu estou no casamento ali. Não, mas o meu marido, minha mulher não está me fazendo feliz. Não, eu tenho que ser feliz. Não é assim? Não, então vou me separar porque o que importa é eu ser feliz. Não, o amor ele não age dessa maneira. Não busca o seu próprio interesse. Ele coloca o outro em primeiro lugar. Amém? É isso, o amor é isso, é eu colocar o outro em primeiro lugar. O outro vem antes de mim. Esse é o amor verdadeiro, esse é o amor bíblico. Aí eu te pergunto, né? Aí como que isso não vai unir as pessoas? É claro que isso vai promover a união. É claro que isso vai guardar a minha família desse ataque do diabo. Não se irrita, não se ressente do mal. Até estava o exemplo quando estava lendo, né? Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amém? É isso, é dessa maneira
que nós precisamos agir na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja, aonde for, né? Em vez de eu buscar o que é bom para mim, não, buscar o bem comum, aquilo que é bom para todos. Não, mas eu tenho razão, eu tô certo, eu não sei o quê. Não, meu irmão, em vez de colocar as pessoas em primeiro lugar. Aí logo aparece alguém dizendo, pastor, mas se eu pensar nos outros, quem é que vai pensar em mim? Não tem essa história? Eu tenho que pensar em mim, pastor, porque se eu não pensar em mim, pastor, ninguém vai pensar. Meu irmão, isso é o pensamento de Satanás todinho, que é justamente o pensamento da divisão, da desunião. E aí que o diabo consegue entrar e devastar uma casa, uma família, assim por diante. Meu irmão, o amor é aquele, olha, ainda que ninguém pense em mim, mas eu vou pensar nos outros. Ainda que, quem sabe, num primeiro momento, eu possa até me dar mal com isso. Mas eu vou agir dessa maneira. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, porque Deus é assim. Deus é amor. Eu decido, então, agir em amor, porque eu quero a união na minha casa, eu quero a união na minha família. Eu quero que o diabo não consiga plantar divisão de forma alguma. Então que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, amém, sempre buscar, sempre promover o amor. Não o amor do romantismo, o amor, meu irmão, que é isso aqui, que é uma escolha, que é uma decisão. Que é eu dizer, se Deus é amor, eu quero agir do jeito que Deus age, da forma que Deus faz. Amém. E isso une perfeitamente as pessoas, porque a Bíblia mesmo vai dizer que o amor de Cristo, ele nos constrange. A Bíblia vai dizer também que se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer, se tiver sede, dê a ele de beber, porque agindo assim você amontoará brasas sobre a sua cabeça. Uma tradução mais atual, mais recente diz, fazendo assim você vai fazer ele queimar de remorso e vergonha. Quer dizer, a pessoa vai olhar e vai dizer, poxa vida, eu sempre fiz de tudo para prejudicar aquela pessoa, e ela teve oportunidade de me prejudicar, e ela me ajudou, ela me estendeu a mão, como eu tive fome, ela me deu de comer, quando eu tive sede, ela me deu de beber, ela podia ter acabado comigo, você está entendendo? Mas ela me estendeu a mão. Aquilo faz a pessoa ficar envergonhada, aquilo faz, sabe, constrange a pessoa. Leva ela a se tornar alguém melhor, da mesma forma como o amor de Cristo nos constrange. Amém? Que em nome de Jesus Cristo possamos, de fato, como a Bíblia diz, acima de tudo isso, tenham o amor. Porque o amor tem esse poder de unir perfeitamente todas as coisas. Amém? Diga a glória a Deus.